Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente continuar falando sobre esse assunto que tem aterrorizado muita gente, mas que também, tem movimentado os debates. Afinal de contas, a gente não sabe muito bem o que é o fair play financeiro, mas a grande questão é, o fair play financeiro na Europa, que seria um modelo, ele já rebaixou um dos clubes mais tradicionais do continente, um dos mais tradicionais e vencedores da França, que é o Bordeaux. O Bordeaux foi para a quarta divisão, para a última divisão do futebol francês e fechou as portas. Declarou falência. Eu estou falando de um clube com conquistas, com torcida, com tradição. Será que estarão dispostos a rebaixar clube com uma das maiores torcidas do país por conta do fair play financeiro? O Corinthians, de acordo com a regra do fair play financeiro, teria que jogar a quarta divisão, a Série D do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai ser rebaixado para a Série D? E outra coisa que a gente precisa falar, dentro das discussões importantes do futebol brasileiro, cada vez mais fica claro que a arbitragem não tem condição de continuar sendo a mesma. O que aconteceu em Cuiabá e Juventude é desesperador. É desesperador. Se eu fosse torcedor do Cuiabá, eu ia estar maluco. Isso não se faz. E não é nem só com o Juventude ou com o Cuiabá, isso não se faz com o produto do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos lá, galera, quero agradecer a todos vocês. Somos mais de 28 mil inscritos aqui, um canal novo, um canal que foi fundado há 5 meses e já estamos com quase 30 mil inscritos. Eu agradeço demais a moral de vocês aqui no Dois Toques. É todo dia conteúdo falando de futebol. Hoje estou com a camisa do Acadêmica de Coimbra. Se tiver audiência de Portugal aqui, a Acadêmica lá de Coimbra, né? Eu gostava muito desse time. Quando estudei lá em Coimbra, comprei a camisa, mas infelizmente não arrumou nada não, né? Foi só um rebaixamento, mas continuo gostando do Acadêmica. Mas vamos lá falar de futebol brasileiro, que a gente está falando em fair play financeiro, o Acadêmica segue o fair play financeiro. Mas no Brasil essa discussão tem ganhado contornos muito além daquilo que realmente vai acontecer, que eu já falei para você, não vai acontecer nada. Porque se for acontecer alguma coisa, em termos de fair play financeiro, eu gostei muito do debate ontem, no programa da Sport TV, que eu acho que era Seleção Sport TV, que estava lá o Vasconcelos, o Rizek, debatendo sobre essa questão importante do fair play financeiro, porque eu acho importante debater fair play financeiro. É importante você debater fair play financeiro, por quê? Porque um clube não pode ter verba de TV 20 vezes maior do que o outro. É importante debater fair play financeiro. É importante porque a gente não pode achar que o calote é natural. Achar que um clube pode tirar um jogador do outro time, um clube grande tira um jogador do clube pequeno, do clube menor, e não pagar. E o cara ainda jogar o campeonato. Isso não pode. É a naturalização do calote. Isso tem que ser debatido no fair play financeiro. Tem muita coisa importante para ser debatida. A questão é que eles estão pulando alguns capítulos importantes que deveriam estar no início da discussão e estão querendo chegar lá no último, que é limitar investidor de botar dinheiro nas suas empresas. Isso chega a ser absurdo. Isso chega a ser de uma imbecilidade tão grande. Mas enfim, vamos voltar aqui. Se o fair play financeiro fosse adotado hoje no Brasil, para 2025 já ser implementado, sabe que clube hoje não seria só rebaixado para a Série B, porque o Corinthians está brigando para não cair para a segunda divisão. O Corinthians seria um dos clubes a ser rebaixado para a quarta divisão do futebol brasileiro. Guilherme, para de papo furado e tal. Isso aconteceu na França agora. Vocês viram as notícias de que o Girondin Bordeaux, clube tradicionalíssimo, eu tô falando do Bordeaux, onde vários jogadores brasileiros campeões de Copa do Mundo já jogaram. O Bordeaux decretou falência. O Bordeaux fechou as portas. Por quê? Porque na canetada ele foi rebaixado para a última divisão, porque não conseguiu cumprir o fair play financeiro. Não conseguiu cumprir o fair play financeiro, foi rebaixado para a última divisão. E não aguentou, fechou as portas. Se o fair play financeiro for adotado no Brasil, o primeiro clube a fazer isso vai ser o Corinthians. Fechar as portas, não sei, mas vai para a Série D. D de dado, não é B de bola, não, meu amigo. É Série D, é quarta divisão. Vocês acham que o Corinthians vai jogar a quarta divisão? Assim,
eu também não estou mais duvidando de nada, porque eu me lembro muito bem nos anos 90, que era a época do futebol extremamente amador, né? Extremamente amador. E os próprios jogadores do Fluminense, presidente do Fluminense, o Branco, que tinha sido campeão de Copa do Mundo, né? O próprio Branco, ele falou assim, vocês acham que o Fluminense vai jogar a terceira divisão? E um clube que tem 10 milhões de torcedores não pode disputar a terceira. Alguma coisa tem que fazer. Essa foi a frase do Branco, essa foi a frase dos jogadores, do presidente, que a terceira divisão do jeito que era não comportaria o Fluminense. Comportou, né? Comportou. E aí, eu fico pensando hoje, o Corinthians não tem como jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas sei lá. Claro que Corinthians e Fluminense tem uma diferença muito grande de torcedores, de arrecadação e de gastos também, né? E de dívida também, porque a dívida do Corinthians é muito maior do que a do Fluminense. Mas eu não duvido mais de nada. Não duvido mais de nada. Só acho que o fair play financeiro não vai funcionar aqui no Brasil. E essa discussão, na verdade, ela está sendo supervalorizada, como disse o Michael Martins, falando na live ontem, lá no GG, na TV GG. Eu acho que é uma discussão que está sendo supervalorizada para gerar debate. Né? Mas se vingar, torcedores do Corinthians, preparem-se, porque a Série D espera o Corinthians. O Corinthians não vai conseguir resolver os seus problemas financeiros, o Corinthians não vai conseguir... Quer ver um exemplo? O Corinthians contratou o Ranieri do Cuiabá. O Ranieri. Até hoje o Cuiabá não recebeu um centavo pelo Ranieri. E o Ranieri está jogando. E o Ranieri está inscrito. Se fosse com fair play financeiro, nem estaria jogando. E o Corinthians seria punido. Então, só para vocês terem uma ideia. E o que acontece? O Ranieri joga no Cuiabá, recebe uma proposta do Corinthians. Cuiabá, com todo respeito à organização, um time muito bem ajustadinho e tal, muito simpático. Mas é o Corinthians, né? É a segunda torcida de massa do país. Tem mídia pra caramba, é o Corinthians. O cara não vai negar a sair do Cuiabá para jogar no Corinthians. É para isso que os times pequenos, médios, eles servem para vitrine. Para você poder jogar num time grande. Agora, você vai jogar no time grande e não recebe salário, não paga uma transferência e tal, aí também não adianta, né? Então eu tô te falando isso, por que o fair play financeiro é importante? Porque qualquer jogador vai querer sair do Cuiabá para jogar no Corinthians. Isso é natural, isso é instintivo. E o Corinthians vai se valer da sua história, da sua camisa, do poder de marca, para atrair jogadores. Isso é claro. Sem fair play financeiro, isso continua acontecendo. Se tivesse o fair play financeiro, isso não aconteceria. Então, assim, as pessoas querem pular esse episódio mais importante, que é o calote. Querem pular outro episódio importante, que é a má distribuição de cotas de TV. Num fair play financeiro, um clube não pode ganhar 20 vezes mais do que o outro em distribuição de cota de TV. Aí é muito bonito bater palminha para fair play financeiro. Aí é bonitinho, né? Bonitinho e muito hipócrita. Agora, galera, eu preciso falar que tem discussões muito mais importantes e muito mais necessárias do que essa balela aí de fair play financeiro, que eu acho importante, mas que não vai acontecer. Para mim é balela. A arbitragem no Brasil, gente, não dá mais. Não dá mais. Muitos podem tratar como um jogo de quinta categoria, um jogo sem importância, mas é um jogo de Série A, galera. É um jogo de Série A envolvendo uma equipe que está ali brigando por Sul-Americana e outra que passa longe de zona de rebaixamento há algumas temporadas, que é o Cuiabá. Está lá na zona de rebaixamento, poderia ter dado mais um salto para sair da zona de rebaixamento. O que aconteceu ontem é inaceitável. Esse árbitro aí que você está vendo, ele foi responsável pelo lance mais bizarro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. VAR e árbitro dentro de campo protagonizaram um show de horrores, um espetáculo patético. O Lucas Fernandes, ele no rebote, faz esse gol. Seria 1-0 Cuiabá. O Cuiabá estaria abrindo o placar com o gol do Lucas Fernandes, ex-jogador do Botafogo. Beleza. Foi gol. Acabou. Vantagem. Como é que o árbitro não espera a vantagem, não espera a continuidade do lance para apitar a penalidade? Onde é que esse cara estudou? Se é que estudou. Não é possível. É por isso que o Ministério Público acatou a denúncia do John Textor ontem
e mandou a CBF em 30 dias responder qual é o critério para a escolha dos árbitros. Qual é o critério adotado para a escolha dos árbitros? Eu quero saber o que ela vai responder. Porque não pode ser qualidade. Porque não pode ser desempenho. Olha esse desastre. O cara não esperou a vantagem, ele apitou a penalidade. Ele atrapalhou o Juventude porque foi gol. Foi gol. Qual é o objetivo do futebol? É gol. Gol. Ele apitou a penalidade. E é claro que o VAR chamou. Porque não foi pênalti. O braço estava colado no corpo. Conclusão, ele anula o pênalti. Ele dá a bola ao chão. E ele dá cartão pro autor do gol, o Lucas Fernandes. Ele prejudica o time que fez o gol 3 vezes. É inacreditável, galera. É inacreditável. Isso devia estar rolando no mundo inteiro. O nome desse cara e da CBF, o do Wilson Luiz Seneme, devia estar rolando no mundo inteiro como comprovação de uma incompetência absurda. Mas vão deixar passar isso. Mas aqui no Dois Toques a gente não deixa passar. Porque isso depõe contra o produto do futebol brasileiro. É inacreditável, é inaceitável. Os clubes têm que focar nisso. Porque foi em Cuiabá e Juventude, mas poderia ser em Corinthians e Internacional. Poderia ser em Cruzeiro e Fluminense. Poderia ser com qualquer time, porque eles são horríveis. Eles são horrorosos. Essa é a nossa arbitragem. É isso que a gente tem que focar em melhorar. Antes de ficar falando que investidor A não pode botar dinheiro no seu time. Por quê? Porque ganhou do meu de 4-1. Vamos parar com isso. Investidor B não pode botar dinheiro no seu time e montar um super time. Por quê? Porque me eliminou da Libertadores. Vamos fazer discussões mais sérias e realmente necessárias no futebol brasileiro. Porque o que está acontecendo aqui é várzea. Um abraço a todos vocês. Valeu.